Imagina se alguém fala pra você, I am feeling under the weather. O que você acha que isso significa? Vou te dar 5 segundos pra você descobrir. Se você falou que eu estou me sentindo debaixo do clima, tá errado. Tá chovendo, olha no... Quando a gente diz a expressão I am feeling under the weather, significa que eu não tô me sentindo bem, que eu tô provavelmente um pouco doente. E é isso que a gente vai falar hoje. Por que a gente não pode traduzir palavra por palavra em inglês? Bom, vamos imaginar um quebra-cabeça. Se você olhar peça por peça e não imaginar a imagem final, você nunca vai conseguir botar essas peças no lugar. E é o mesmo que acontece no inglês. Se você ficar olhando peça por peça e não entender o contexto todo, você talvez não entenda o que alguém tá falando. No inglês, como no português, a gente vai ter expressões, phrasal verbs, que eu vou falar daqui a pouco, que se você traduzir ao pé da letra, não vão fazer sentido. Então, nessa aula, o meu objetivo é que você consiga detectar quando traduzir palavra por palavra e quando não traduzir, para você poder entender um contexto como um todo. Bom, para você poder finalizar essa aula conseguindo atingir esse objetivo, a gente vai ter que passar por 3 coisas. Primeiro, falsos cognatos, phrasal verbs e expressões. A gente vai passar por cima hoje, mas se você quiser um vídeo explicando cada um, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo específico para cada tópico. O primeiro são os falsos cognatos, quando o português se parece com o inglês, mas na verdade não é a tradução que você espera. Por exemplo, a gente tem a palavra actually. Muita gente acaba traduzindo para atualmente, porque elas são escritas parecidas. Mas, na verdade, actually significa na verdade. Ah, agora eu entendi! Então, esses falsos cognatos acabam confundindo muito as pessoas, porque elas são bem parecidas com a sua própria língua. Alguns outros exemplos que eu também trouxe são, por exemplo, push. Push parece puxar, mas na verdade é empurrar. Tá bom, Lu, mas do que eu faço pra eu não trocar tanto esses falsos cognatos? Uma coisa que você pode fazer é você fazer flashcard. Aqui na Fluency a gente tem o MemHack, que é o nosso aplicativo de memorização, que já faz isso por você. Mas caso você não seja nosso aluno da Fluency, você pode anotar e ficar sempre revisando essas palavras. Colocar, por exemplo, no seu banheiro, colocar no seu quarto para você estar sempre em contato com essa palavra e aos poucos esse significado ir meio que migrando, né? O significado correto e colando na sua cabeça. O segundo são os phrasal verbs. Phrasal verbs é quando a gente tem um verbo mais um complemento. O complemento pode ser uma preposição, pode ser um advérbio com preposição, mas o importante é o seguinte, a gente tem um verbo e ele tem esse complemento e quando eles estão juntos, o sentido dele muda completamente. Então, por exemplo, eu sei que você sabe que o verbo to look é olhar, mas quando eu falo look after, significa cuidar de alguém, tomar conta de alguém. Então, por exemplo, I look after my sister every night. Então, eu tomo conta da minha irmã toda noite. Se eu falasse I look at my sister every night, significa que eu olho para minha irmã toda noite. Então, esse complemento junto com o verbo muda o sentido completamente. O que a gente pode fazer para memorizar? De novo, mesma coisa. Revisão, fazer flashcard ou ter o nosso MemHack, para que você sempre entre em contato e aprenda. Uma coisa que você pode fazer, que eu gosto muito de fazer também, é quando eu encontro, por exemplo, se eu aprendi um verbo, aprendi o verbo look. Então eu vou parar um dia, vou lá no ChatGPT, vou lá em alguma inteligência artificial e pesquiso principais phrasal verbs com esse verbo. Então eu vou colocar principais phrasal verbs com look. Vai ter look after, que é cuidar, look up, que é admirar, look at, que é olhar para. Então você, com um verbo, já aprende 3 formas de usar. Então, quando você estuda phrasal verb, além de você conseguir entender melhor o contexto, você vai ter mais vocabulário na mão que as pessoas usam muito. Porque o phrasal verb é um pouco mais informal, mas ele é muito utilizado no dia a dia. E expressões fixas. Pensa nessa expressão, eu tenho uma carta na manga. O sentido literal seria você tem uma carta dentro da manga, pode ser fruta, pode ser a manga de uma blusa. Não faz muito sentido. A gente sabe que não é isso que significa. A gente sabe que carta na manga é você ter algum recurso ali guardado, você ter uma solução para alguma situação. Então é isso que vai acontecer no inglês. Às vezes você vai ter uma expressão, na verdade significa outra coisa. Como você estuda essas expressões? 2 dicas. Primeiro, você pode pesquisar algumas expressões mais usadas, ficar anotando, como eu falei, fazer flashcards. Ou você, quando estiver assistindo um filme, uma série e não entender muito bem uma frase, você para, você pausa, porque estudar inglês é isso também, é você estar no dia a dia, parar num filme, numa série, num livro, numa música, você parar e falar assim, putz, não entendi. Deixa eu pesquisar o que isso aqui é. E às vezes pode ser um falso cognato, às vezes pode ser um phrasal verb, ou às vezes pode ser uma expressão. E aí você pode utilizar desses recursos de flashcard, MemHack, para poder relembrar. Perfect.
Perfect. Agora que eu já ensinei como você pode solucionar esses problemas, a gente vai aprender a como evitar ter esse problema no futuro. Quando a gente está aprendendo uma outra língua, principalmente se você nunca aprendeu nenhuma língua, e o que está tudo bem, tá? Fique tranquilo. Acaba que a gente quer aprender uma palavra sozinho. Então você aprende get, o get como pegar, e o over, sozinho também, por cima, over, em cima de algo, e o it, que é o isso ou aquilo. Mas quando eu coloco uma frase get over it, que significa supera isso, as pessoas acabam ficando um pouco confusas. Então, para você não passar por isso, o que você pode aprender é estudar por chunks. Então, por exemplo, quando você for assistir numa próxima vez um filme, uma série, ao invés de você aprender uma palavra, aquela palavra que você não conhece ou aquela expressão, você vai anotar ela numa frase toda, ao invés de você só anotar o verbo que você não conhecia. Porque às vezes não é o verbo que você não conhecia, é o verbo com aquela combinação, é aquela expressão. Então não faz sentido você só anotar get. Faz sentido você anotar get over it, ou só get over. Lu, então me dá uma dica de como que eu posso fazer isso quando eu for estudar. Quando você se deparar com esses chunks, o que você pode fazer? Coloca como dever de casa. Eu vou assistir uma série e vou aprender 5 ou 10 chunks. Eu vou procurar esses 5 ou 10 e aí você vai anotar. Quando você acabar aquele episódio, acabar aquele filme, você vai criar alguma história usando essas expressões e depois você pode corrigir com alguma inteligência artificial. Então vamos dar uma recapitulada rápida. A gente entendeu que a gente não pode traduzir no inglês palavra por palavra porque existem falsos cognatos, que é uma palavra que parece que significa uma coisa, mas na verdade é outra. Phrasal verb, que dependendo do complemento muda o sentido do verbo, e as expressões que têm um significado próprio. Tendo isso em mente para você não ficar travado nesses momentos, você pode começar a estudar por chunks. Você pode estudar com frases ao invés de uma palavra específica só. Mas é importante que vocês saibam, não adianta ter pressa. Para aprender inglês, você precisa treinar e botar ele na sua rotina. Então, mais do que ficar um dia estudando horas, tenta estudar um pouquinho a cada dia. Então a chave para você aprender inglês é você estudando por termos, não palavra por palavra. E quando você cometer erros, você não travar e entender que faz parte do processo, porque se você não erra, você não aprende. Se você não aprende, você não vai falar inglês. E além disso, consumir conteúdos em inglês e botar a língua na sua rotina. Porque quanto mais natural for, quanto mais fizer parte do seu dia a dia, mais fluido vai ser para sair, porque a gente tem o input, que é o que você recebe, o que você escuta, e o output, que é o resultado. Então, para o seu output ser melhor, você tem que ter muito input. Se você quer um curso que tem uma trilha de aprendizado prontíssima para você, com conversação durante a semana, mais 8 idiomas, vai no link aqui na descrição. Para não perder esses conteúdos gratuitos de como aprender inglês, segue aqui o canal da Fluency e see ya! Bye bye!